Bem, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso portfólio Fontes Primárias com o querido Adair Ribeiro, este programa que já está pegando no movimento espírita. Adair, querido, boa noite, como é que você está? Tudo bom? Oi, Bruno, boa noite. Bem gostoso estar aqui nesse bate-papo mais uma vez. Primeiro programa a gente falou um pouco sobre a Sociedade Parisiense. Aí no anterior, no segundo, a gente tocou um pouco sobre as obras, né, literárias do professor Rivaio. E hoje a gente vai apresentar um novo tema aí, espero que o pessoal goste, acompanhe. O espaço é bem gostoso. Adair, querido, veja bem, você fez uma afirmativa maravilhosa, né? Mas veja como isso repercute aqui, né? O pessoal aqui, os dirigentes de reunião nas casas espíritas, no estudo do Livro dos Espíritos, Adair, quando anunciam um palestrante, dizem assim: a doutrina é dos espíritos. Allan Kardec foi apenas o codificador. Então, veja a importância do que você falou, que Allan Kardec não foi um mero copista. Então, dois amigos de outras instituições, rapaz, vamos mudar aquela história de que Allan Kardec foi apenas o codificador, não é? Está vendo aí? É importante a gente entender um pouco dessa capacidade do professor Rivaio, do preparo que ele tinha. É óbvio, ele foi preparado, né, para chegar onde chegou, mas ele foi um copartícipe de toda a codificação da doutrina espírita. Pois é, mas deixemos de delongas, meu querido Adair. Hoje veremos o porquê do nome, como surgiu o nome, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o comando está com você, meu querido Adair Ribeiro. Vamos lá? Vamos lá, Bruno, vamos lá. A tela maximizou? Está bem maior do que a semana passada. Tranquilo. Semana passada, infelizmente, eu esqueci de compartilhar aqui a tela para crescer. Mas vamos lá, Bruno. Faz parte. Faz parte. Então, a gente está indo para a nossa Fontes Primárias número 3, né? E hoje o título que eu estou trazendo é A Escolha do Nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para chegar, né, a semana passada a gente falou um pouco das obras do professor Rivail, né, e agora estou trazendo uma obra em especial, mas para chegar nela, o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando aqui, né, 57 foi publicado o Livro dos Espíritos, 58 Instruções Práticas, 58 também a Revista Espírita, 59 o que é o Espiritismo. Em 60 a gente teve 2 edições de O Livro dos Espíritos, e ele ainda publicou a 3ª e a 4ª edição nesse mesmo ano. A 2ª edição do que é o Espiritismo. Em 1861, surge o Livro dos Médiuns, né, e ele publica a novela edição e a 5ª edição de O Livro dos Espíritos. Em 62, a gente tem o Espiritismo na sua mais simples expressão. Aí aparece a 2ª edição de O Livro dos Médiuns, já uma edição revista, corrigida e aumentada. A 3ª e a 4ª edição de O Livro dos Médiuns, né? Então, nesse ano ele publica a 2ª, a 3ª e a 4ª. Aparece a 3ª edição do que é o Espiritismo, já uma edição inteiramente melhorada e consideravelmente aumentada. Tem 139 páginas essa edição de o que é o Espiritismo. E ainda assim, né, são publicadas a 6ª, a 7ª, a 8ª edição do Livro dos Médiuns. Em 63, Kardec publica a 4ª edição do que é o Espiritismo, a 9ª e a 10ª do Livro dos Espíritos, a 5ª, a 6ª e a 7ª edição de O Livro dos Médiuns. Então, a gente já vai tendo uma ideia, né, do sucesso que foram essas obras e o trabalho do mestre, né, para publicar praticamente a cada ano uma obra nova, revisando obras que ele já tinha publicado, né, e reimprimindo edições das obras já publicadas nos anos anteriores. Em 1864, é publicada a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e, finalmente, só para não ficar lendo, né,
em 1866, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira edição que a gente conhece até hoje. É uma edição revista, corrigida e aumentada. Em 65 também, né, teve a primeira edição de O Céu e o Inferno. E interessante que a sexta edição do Que é o Espiritismo também foi revista. Ela já tinha sido revista uma vez e ela foi melhorada e aumentada de novo. E agora, em 65, esta é a edição do Que é o Espiritismo que a gente conhece, agora com 182 páginas. Fazendo esse preâmbulo, eu trouxe para vocês algumas capas, né, dessas obras que compõem, né, parte do acervo do Museu ACOL. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos, trouxe uma foto interna aqui, né, todos já conhecem, tá, na internet, mas fiz questão de trazer nessas edições, essas obras que pertencem ao Museu ACOL. Em 58, ele publica a Revista Espírita, também a coleção da Revista Espírita a gente tem no acervo. Em 58, é publicada Instruções Práticas, né, estou trazendo as capas para o pessoal se familiarizar um pouquinho. Em 1860, a gente tem a publicação de duas edições, duas segundas impressões da segunda edição. Aí eu trouxe um comparativo, né? A gente vê aqui tamanhos diferentes, apesar dos conteúdos serem praticamente idênticos, né? O querido Lira, fez um trabalho excelente e publicou um livro sobre os livros dos espíritos, mostrando as várias edições e as várias diferenças entre uma edição e outra. Trago a quarta edição, a quinta edição de 61, a sexta edição de 1862, a sétima de 1862, a 10ª de 1863, a 11ª de 1864, e aí, também no acervo, a gente tem algumas edições do Que é o Espiritismo. É bem legal essa edição aqui, a primeira edição de 1859, que foi publicada, né, o editor era Ledoen, e aqui tem uma dedicatória de Ledoen, né, para uma pessoa que lhe destinou essa obra. Aí a segunda edição aqui do lado direito, de 1860, e a terceira edição, que é inteiramente revista e consideravelmente aumentada, né? Lembrando que a terceira e a sexta, né, ocorreram alterações significativas nessa obra O Que é o Espiritismo. A gente conhece hoje, as traduções para o português são feitas a partir da sexta edição, que é de 1862. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, a edição de 1862, essa é a primeira edição dessa obra, também no Museu ACOL. O Livro dos Médiuns, a primeira edição de 1861, a segunda edição de 1862, a terceira edição de 1862 também, e a quarta também de 1862. E aí a gente está chegando perto exatamente do que eu queria trazer para vocês. Em Obras Póstumas, a gente encontra uma comunicação que foi publicada nesse livro, né? O médium que traz essa comunicação foi o senhor A, que aparece em Obras Póstumas, mas hoje a gente sabe que é o senhor Dambel. Tá? Então, essa publicação foi feita na Vila Seguir, em 9 de agosto de 1863, antes ainda da publicação, né, do que a gente conheceu lá, a Imitação do Evangelho, que seria a primeira edição. Kardec escreve assim: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Ninguém sabia, né, que Kardec estava escrevendo essa obra. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, senhor Didier, só o conheceu quando a obra tinha sido ido para impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. E a gente sabe, em Obras Póstumas, né, por causa disso, que houve alteração do nome, e a gente sabia que o senhor Didier, né, havia solicitado que se alterasse esse nome, por alguns motivos, né, que já existiam obras publicadas como a imitação de Jesus, a imitação da Virgem, né, era um título era meio comum na época que existia. E o senhor Didier tinha achado esse título
né, Imitação do Evangelho, um pouco místico. A gente encontra essas informações em obras póstumas. Mais tarde, Kardec escreve, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, Kardec muda o nome para Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ter tido como fruto de ideias pré-concebidas do médium. Por que eu coloquei isso? Porque Kardec, na sequência, né, em setembro de 63, ele viaja para Santo Andrés, né, que é uma comuna francesa, localizada na região administrativa da Alta Normandia. E ele se refugia, né, se isola nessa localidade para escrever essa obra. Lembrando que ele viajou em setembro de 1863. E aí ele solicita que fosse enviada para ele algumas comunicações referentes a essa obra. Então, quando a gente lê em obras póstumas, tem essas comunicações, a gente entende, né, essa relação que Kardec tinha com os espíritos, né, muito próxima, tudo ele consultava, pedia conselhos, pedia orientações, e como ninguém sabia que ele tinha se isolado para escrever especificamente essa obra, é legal ler depois em obras póstumas para ver como os espíritos tratam dessa obra lá em obras póstumas. E agora, mostrando para vocês como chegou no nome que a gente conhece hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente achava, até pouco tempo atrás, que era imitação do Evangelho, e aí depois passou a ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no verso, na contracapa da primeira edição, o Espiritismo na sua mais simples expressão, por isso que é importante ter essas fontes primárias, essas obras, as suas edições originais, a gente localizou no verso, na contracapa, que estava para aparecer, né, em breve, uma obra denominada As Vozes do Céu. E essa obra trataria, nas suas diferentes partes, sobre os ensinamentos morais, né, o ensinamento moral dos espíritos. Fiz questão de trazer aqui na contracapa, para vocês terem uma ideia. Então, Levoar de Céu, As Vozes do Céu. E aí, na Revista Espírita de março de 64, também aparece, em um artigo, Kardec informando que uma nova obra, mais ou menos do volume de O Livro dos Espíritos, já estaria no prelo desde dezembro de 1863. E o nome dessa obra, que aparece na Revista Espírita, é As Vozes do Mundo Invisível. E aí Kardec informa, né, que estava planejando escrever com esse título, e ele tinha mudado, né, totalmente, radicalmente, os seus planos, né, com relação a essa obra. E a gente vê na sexta edição do Livro dos Médiuns, que é de 1863, e aparece também, né, como obra do senhor Allan Kardec, As Vozes do Mundo Invisível. Também, na 11ª edição do Livro dos Espíritos, na contracapa, aparece a mesma informação, né, como sendo uma obra de Kardec, ainda não estava publicado, mas já fazendo referência como sendo do mestre Allan Kardec, e o nome se repete, As Vozes do Mundo Invisível. E aqui a gente pode observar que ele trata, né, sobre, nas diferentes partes do livro, sobre o ensinamento moral dos espíritos. Kardec estava escrevendo sobre isso, né, já tinha a ideia, mais ou menos, do seu conteúdo. Aí eu trago para vocês exatamente um manuscrito que pertence ao acervo do Museu Acol, né, que foi escrito em 5 de março de 1865. A médium utilizada foi a Madame Casimajur, e essa comunicação foi dada na Vila Seguir. E a gente localiza, que aí eu fiz questão de trazer, e a transcrição e a tradução que eu vou ler, algumas obras, entre elas, né, essa que a gente está estudando, né, os vários nomes que ela teve, e aí a transcrição e a tradução
que eu trago para vocês. Pergunta que é feita: tenho um conselho a pedir. Como você clama o Espírito da verdade junto a mim, então lhe pergunto, devo me dirigir a ele? A resposta: posso lhe responder, como ele. Quem está respondendo aqui é o Dr. Demeuri. A gente vê que no início do manuscrito, a primeira parte é o espírito do Dr. Demeuri, o espírito do Dr. Demeuri que responde, e ele fala assim, Kardec pergunta, meu editor, o Sr. Didier, me pressiona intensamente a mudar o título da obra Imitação do Evangelho. Ele afirma que a palavra imitação tem qualquer coisa de muito mística. E lembraria demais as obras católicas, por exemplo, a imitação de Jesus Cristo, a imitação da Virgem, que eram obras já publicadas e existentes no século XIX, entre outras, que prejudicaria a venda para o público alheio ao espiritismo. Por outro lado, outras pessoas acham o título excelente e me incentivam a conservá-lo. Kardec fazendo a pergunta e fazendo suas colocações. A questão é importante, pois interessa o sucesso da obra. E é sobre este ponto que eu desejo uma opinião. E aí o que acontece? O Dr. Demeuri responde, meu constrangimento é tão grande quanto o seu. Você quer poupar os devotos. Eles virão em seu tempo aderir à fé do Espiritismo. Não é necessário preocupar-se muito com eles. O título de sua obra dá uma impressão, uma certa marca de misticismo, que muitas pessoas temem em encontrar lá. Não será melhor intitular, quem dá a sugestão é o Dr. Demeuri, o espírito do Dr. Demeuri. Estudo moral sobre o Evangelho do ponto de vista do Espiritismo. Depois, para os outros que você irá publicar, e aí ele sugere mais algumas obras, para Kardec, alguns títulos, para Kardec publicar e sugere alguns títulos. Por exemplo, estudos filosóficos ou religiosos sobre tal ou tal assunto, sempre do mesmo ponto de vista, e dá os conselhos, como amigo, espírito amigo. E aí, Kardec, a gente vê agora, é bem legal isso aqui, que a gente vê como Kardec lidava nas comunicações, na tratativa com os espíritos. Meu caro Demeuri, Kardec falando, você está enganado em acreditar que eu queira poupar os devotos. Desejo a propagação da obra nos interesses da doutrina. O que eu quero saber é se realmente o título pode causar danos e obter um conselho católico sobre a mudança em exame. Sua opinião não tem nada que seja, infelizmente aqui a gente não conseguiu transcrever e traduzir, capaz de definir minhas ideias. A resposta do Dr. Demeuri. Uma mudança me parece difícil agora. Se fizermos alguma modificação à obra, se você acrescentar alguns estudos, seria um pretexto que salvaria tudo, pois pensando bem, embora eu ache a alteração útil, acredito que ela não seja inapropriada. E aí a pergunta de Kardec de novo. Não me adiantou muito. Se você permitir, me dirigirei diretamente ao Espírito de Verdade, que em geral é sempre categórico em suas respostas. A resposta do Dr. Demeuri. Meu amigo, chame-o, ele tem mais experiência que eu, ele o guia em seu trabalho há mais tempo. E aí, Kardec, chama o Espírito de Verdade. E a resposta, eu também estou aqui, ouvi as questões e as respostas dadas por nosso excelente amigo, Demeuri. Eu serei explícito, não obstante ele seja franco e amigo da verdade, ele não tem que se pronunciar. É bem interessante, A gente vê aqui uma chamada, um puxão de orelha do Espírito de Verdade, falando que o Dr. Demeuri, o espírito do Dr. Demeuri, não deveria se pronunciar. E ele é categórico. É necessário trocar o título da sua última obra. Aqui está categórica, intitulando, por exemplo, A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Se ajustará melhor com a que você fará em sequência e que será intitulada. Olha que interessante, hein? Os milagres e as predições do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que a Gênese ainda estava longe de ser publicada. Se compreenderá melhor que elas fazem uma sequência, uma obra a outra. Sua série de obras doutrinárias será composta também pela que segue.
Na parte científica, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Magnetizadores. Olha o que o Espírito de Verdade fala para Kardec. Para a aplicação da doutrina, a Gênese segundo o Espiritismo. Veja que é um título de uma outra obra, né, diferente da moral dos milagres e as predições. Seriam obras separadas. Para a aplicação da doutrina, a Gênese segundo o Espiritismo, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a sugestão para alteração do nome de imitação do Evangelho, os milagres do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, a religião segundo o Espiritismo, olha a sugestão, né, para as obras que Kardec deveria escrever, e o estado social segundo o Espiritismo. Então, o que a gente vê? Que a obra que a gente conhece hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, teve em 1862 um primeiro possível título, que seria As Vozes do Céu. Em 1863, Kardec já altera o seu posicionamento e chamaria a obra de As Vozes do Mundo Invisível. Em abril de 64 é publicada a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse manuscrito que eu apresentei agora é de 5 de março de 1865, onde o Espírito de Verdade sugere que o nome fosse alterado para A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec, como não era simplesmente um copista, ele participava ativamente das decisões e dos rumos da doutrina, ignora o conselho do Espírito de Verdade e altera o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vê que a obra que a gente conhece teve 5 nomes, sendo que 3 a gente não tinha conhecimento, né? As Vozes do Céu, As Vozes do Mundo Invisível e a Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E trago as capas também dessas obras, dessas edições que pertencem ao Museu Acol. A primeira edição da Imitação, de 1864, a segunda edição, de 1865, com o nome que Kardec adota, bem interessante isso, ele não seguiu a sugestão do Espírito de Verdade, ou da Verdade, e publica, altera o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente tem a terceira edição, que a gente conhece, que as edições em português são traduzidas, a partir da terceira edição, que é uma obra revista, corrigida e modificada. E aí, na sequência, é publicado O Céu e o Inferno, né, em 1865, trago também a capa da edição para todos. E, Bruno, era isso que eu queria trazer para hoje, para a gente poder conhecer um pouco mais de Allan Kardec agora, do professor Rivail, e agora Allan Kardec. Daí eu estou aqui impressionado, são vários pontos, né? Não apenas a questão do nome. Você veja que Kardec fazia alterações em todas as suas obras. Né? Hoje que caiu a tese da adulteração da Gênese, também do Céu e Inferno, então a alteração era uma coisa comum em Kardec, alterar as edições das suas obras. Né? Agora, uma coisa que eu queria tocar com você aqui, me tirou a pergunta que eu ia te fazer, mas eu peço para você comentar. Veja bem que ele diz a doutor Demer que não está adiantando muito. Chama o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade dá o caminho, mas mesmo assim Kardec é quem decide, não segue ao pé da letra, né? Então a pergunta que eu te faço, meu querido Adair, né? Kardec não seguia sempre os conselhos e as sugestões dos espíritos, não é, Adair? A gente trouxe uma fonte primária, né? Existem outras, existem outros manuscritos das comunicações, né? De evocações, de comunicações espontâneas, do senhor Morin, como sonâmbulo. E é legal, né? Hoje a gente conhece muito o dialogador, né? Nas casas espíritas, nos centros espíritas, e a gente vê a firmeza de Kardec nesse diálogo que ele mantém com os espíritos. Então, ele tinha uma ideia, tudo ele consultava. É muito interessante a gente, observando nos manuscritos, nessas comunicações, Kardec levava tudo.
tirava suas dúvidas, consultava constantemente, né? Para sempre ter aquela, não só inspiração, né? Ter exatamente aquele posicionamento e aquilo está documentado. Então, Kardec perguntava, Kardec dialogava, Kardec era firme. Você vê, doutor Demeure, que tem N comunicações, né, que a gente encontra em várias das obras da codificação, vê como Kardec dá uma puxada de orelha e fala, você não me ajudou muito, não. Eu quero falar com o Espírito de Verdade. Aí veio o Espírito de Verdade, dá uma puxada de orelha, né? É óbvio, no bom sentido, a gente está brincando aqui, descontraído, falando que o doutor Demeure não tinha que se meter nesse assunto, né? Apesar de o conselho ter sido bom. Você vê que o título era parecido, que o doutor Demeure até sugere para Kardec, né? Para alterar a obra, o título da obra, a imitação. Mas aí, além de responder para Kardec, né, qual deveria ser o título que ele deveria colocar na imitação do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele dá uma sequência de obras que Kardec ainda não tinha publicado, e agora a gente vê os nomes, tanto da Gênese, né, como dos Milagres e das Predições, que acabaram virando uma obra só, né, ele tinha sugerido 2 obras, e sugere, né, o Livro dos Magnetizadores, que a gente sabe que Flammarion, no túmulo de Kardec, no seu discurso, informa que Kardec estava trabalhando nessa obra. Infelizmente, não temos maiores informações, né, não chegaram nenhum manuscrito com algum relato dessa obra, mas é bem interessante a sugestão que dá, e mais interessante ainda, é ver como Kardec, né, não segue o conselho, e ele dá o título da obra, ele, Kardec. Isso é muito importante. Isso ajuda a gente a entender realmente aquilo que Kardec simplesmente não compilava as coisas que eram passadas e colocava no papel e publicava os livros. Não. Kardec fazia uso da razão, do controle universal, e fazia uso do seu conhecimento, né, do seu feeling, né? Ouvia os espíritos, consultava os espíritos, mas ele atuava. A gente vê, né, pela quantidade de obras publicadas, eu fiz questão de colocar aquele primeiro slide, para a gente ter uma ideia do volume, né? O que aconteceu de 1857 a 1864, né, quando foi publicado Imitação. Né? Quantidade de edições e reimpressões e quantidade de obras revisadas que Allan Kardec fez. Era isso que eu tinha hoje, Bruno. Isso aí revela a verdadeira autonomia de Kardec na concepção da sua obra, né? Mas daí, querido, você citou Flammarion, não é à toa que Flammarion, naquele discurso, chamou Kardec de Le Bon Sens incarné, o bom senso encarnado, né? Não tem. E com toda a razão. Meu amigo, pessoal, semana que vem o Adair vai viajar, vai para outro estado. Eu vou, Adair, pedir permissão a você para trazer outro convidado aqui. Prometo a você que eu vou manter o nível, será à sua altura, não será um mergulhador de oceanos, como você faz seus mergulhos, viu? Você permite eu trazer um convidado aqui semana que vem? Imagina, Bruno, você nem precisa perguntar. Primeiro, o programa é seu. Segundo, que eu sou um mero aqui trazendo as informações que as fontes, né, estão revelando para a gente. Simplesmente qualquer pessoa aqui também iria contar as histórias baseadas nessas fontes primárias. Fique à vontade, Bruno. Rapaz, você agora me deixou. O amigo traz os documentos, disponibiliza, narra, e o programa é meu. Tá vendo aí, pessoal? O programa é nosso, Adair, sempre nosso. Amigão, um abraço, viu? Boa viagem. Cuidado aí, não vá mergulhar em águas que não conhece não, por favor, viu? Se cuida, um abração. Abraço para todos. Até domingo com esse convidado surpresa, vocês saberão no domingo, sempre com Kardec.